Pai, que Tu possas falar com o Teu povo, que Teu Espírito possa me usar para falar ao Teu povo, que ele possa ser guiado, pois eu tenho certeza que Tu estás voltando e Seu povo precisa ser preparado, pois a Sua igreja encontra-se adormecida e ela precisa acordar. Eu peço que eles possam abrir seus corações, suas mentes, e possam alcançar entendimento, discernimento de tudo que eles ouvirem, de tudo que o Teu Espírito, Pai, falar através de mim ao Teu povo. Eu peço que eles possam ser tocados. Eu sei que tem pessoas aqui nessa igreja que vai ser tocada especialmente, que ele tem um propósito maior na vida de alguém aqui, e que vocês possam se deixar tocar pelo Espírito Santo de Deus, que vocês possam ouvir a Deus, ouvir verdadeiramente a voz de Deus, e que além de ouvirem, que vocês obedeçam. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tinha preparado algo para vocês, mas eu creio que muitas coisas ocorreram de forma diferente do que eu imaginava. Mas como tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um porquê, então eu acho que ele vai sair um pouco do esquema do que eu preparei para vocês. Eu acho que o que eu tenho aqui precisaria uns 5 cultos. Com certeza uns 5 cultos para vocês receberem tudo que eu preparei para vocês. Eu acho que talvez isso seja para que eu volte aqui, né? Amém. Eu venho de uma igreja abastada, dinheiro, igreja de nome, igreja poderosa. Eu tenho andado nesse meio. Essas coisas que eu estou falando aqui agora não estavam previstas, mas Deus está falando. Então, e nessas igrejas, no meio desses poderosos homens e mulheres de Deus, que levam à frente a igreja em Sergipe, a igreja no Brasil, eu não vejo verdade em muitos, infelizmente. Alguém aqui acredita verdadeiramente que Jesus está voltando? Amém. Pois eu digo mais, eu ouço muito as pessoas dizerem: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu não vejo verdadeiramente as pessoas acreditarem nisso. Elas falam da boca para fora, totalmente da boca para fora. Só que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, semana que vem, pode ser ainda até o final desse ano. Talvez nós não cheguemos a 31 de dezembro. E mesmo que Jesus não volte logo agora, ele volte de repente no ano que vem, você pode morrer daqui a pouco. Você pode dormir e não acordar. Não é verdade? Amém. É assim que a vida é. E é assim que diz a palavra. Então é importante que vocês tenham realmente comunhão com Deus. Verdadeira, legítima. Eu vejo as pessoas, tem crentes que eles são crentes de versículos, crentes de clichê gospel, ou de letra de música. Mas o povo que se diz de Deus não conhece a palavra de Deus. O povo que se diz de Deus não estuda a palavra. O povo que se diz de Deus não examina as Escrituras. Aleluia. E os que conhecem a palavra não a vivem. Aleluia. Então,
Os que vivem dessa maneira não têm valor nenhum para Deus. São piores que os ímpios. Porque os ímpios pecam, mas não conhecem a palavra. Eles não conhecem a verdade. Mas muitos conhecem e não vivem. Por quê? Glória a Deus. Alguns pastores pregam que todo crente, todo cristão, seja de qualquer denominação ou católicos, etc., todos que têm Cristo como Senhor, que todos estarão salvos. Aí pegam um versículo da Bíblia e dizem: olha aqui, está vendo? Está dizendo que eu estou salvo e que toda a minha família está salva. Isso não é verdade. Leia a Bíblia. Satanás tentou o próprio Filho de Deus. Com o quê? Com a própria palavra. Aleluia! Glória a Deus! Satanás conhece mais a Bíblia que todos vocês aqui. Satanás crê mais em Deus que todos vocês aqui. Satanás teve a audácia de tentar Jesus, usando a sua própria palavra. Mas como Jesus se defendia? Com a própria palavra. Mas por quê? Então, vocês têm que ter esse conhecimento. Tem que dominar a palavra de Deus. Tem que conhecer as Escrituras, para que vocês não sejam enganados. Nem por Satanás, nem por homem algum. Ou por pastor algum, ou por líder religioso algum, ou até por mim. Eu poderia facilmente enganar qualquer um aqui. É muito fácil. Eu vejo isso direto. Então, independente de ser eu ou qualquer outra pessoa, ou Satanás diretamente usando alguém para te enganar, se você conhecer a verdade, se você conhecer a fundo a palavra, você não será enganado. Aleluia. Mas se você não busca, você será enganado. A palavra diz que muitos se deixaram levar e serão enganados. E ficaram do lado errado. Eu tinha preparado várias coisas, mas já vi que saiu totalmente. Então vamos ver o que acontece, né? A palavra para 5 cultos seria Reino de Deus. Jesus está voltando. Arrependei-vos, convertei-vos, santificai-vos. E muitos vão pensar: eu me arrepender? Eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus. Arrependido em nome de Jesus. Eu ouço direto isso. Você é um tolo. Minhas palavras são fortes, porque Deus me faz assim. Tem um motivo dele ter me feito um pastor dessa maneira. Eu digo o que o Espírito me impulsiona a dizer. E tudo que eu disser está pautado, tem respaldo na Bíblia. Eu não digo palavras minhas. Se eu disser certas palavras aqui, vocês vão ver o que é palavra forte. A palavra diz que nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus sabe o dia que ele voltará. Só Deus, o Pai, sabe. Mas há profecias, há vestígios de coisas que mostrarão que Jesus está voltando, que a vinda dele está próxima, e todos os sinais estão aí. Todos. Glória a Deus. Todos. Aleluia. A palavra diz também que uma das coisas que faltaria depois de todas as profecias cumpridas seria que, porque Deus é justo, Ele não mandaria Jesus voltar antes que todos, em todos os cantos do mundo, em todas as nações, pudessem receber a palavra, porque Ele é justo. Aleluia. Então, é preciso que todos conheçam a palavra. E aí, chegará o tempo de Jesus voltar. E esse tempo, na verdade, já chegou. Hoje, através das mídias web, você atinge milhares de pessoas. Eu atinjo 30 mil pessoas. No Brasil inteiro e alguns países. Eu tenho como atingir 100 mil pessoas. 1 milhão de pessoas. Eu só não faço porque com 30 mil a minha vida já tem parado. Mas por que eu estou dizendo isso sobre essa questão das mídias sociais? A coisa está acelerada. Porque é necessário, já se cumpriu. Jesus está voltando, é preciso que rapidamente chegue a palavra a todos. Porque Jesus está próximo. Aleluia. E pode ser a qualquer momento.
o seu povo, infelizmente, não está preparado. A palavra diz também que antes da vinda de Jesus, haverá um julgamento. E sabe quem vai ser julgado antes da vinda de Jesus? Antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento, antes disso, algo vai acontecer. E sabe quem que vai ser julgado? Alguém tem ideia? Alguém sabe? Alguém pode falar? Ninguém? A igreja. A palavra diz que a igreja será julgada antes da vinda de Jesus. Por que seria? Logo a igreja? Por que não o mundo, as outras pessoas, o pessoal que está lá fora? Por que a igreja? Porque a igreja está suja. A igreja está suja. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Olha, sem santidade ninguém verá a Deus. Coisa forte. Mas como eu posso ser santo nos dias de hoje? É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Eu vivo isso. Eu vivo isso todos os dias. Mas olha, a palavra diz em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Ninguém verá o Senhor. Então você tem que buscar. Se você não está buscando, se você ainda não havia começado até hoje, comece agora. E não adianta você clamar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus aqui dentro, e louvar, e gritar, espernear, fazer o que for. E quando sai dali, você vive o contrário de tudo que você acreditou aqui, tudo que você disse. Levítico 19:2 diz: sede santos. Sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. As pessoas esperam entrar no céu, serem arrebatados. Como? Se Deus é santo, e você está sujo, e você não está nem aí para se limpar as suas vestes. Sede santos, pois eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Você quer ter uma ideia assim, de como você pode fazer para começar a mudar isso? Para começar a realmente a ter direito de fazer parte desses poucos, que serão poucos, muito poucos. Quando Jesus voltar, muitíssimos poucos serão arrebatados. Muitíssimos poucos. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões. De cristãos eu não tenho uma noção exata, mas são milhões, milhões e milhões de cristãos. Fazendo errado ou fazendo certo, são milhões. Mas os que serão arrebatados, eu acho que não passa da face do milhar. Uns poucos milhares, talvez. Do mundo inteiro, de todos os lugares, de todas as denominações, crendo em Jesus, estando firme, permanecendo firme até o fim. E muitos se surpreenderão quando Jesus voltar, porque é possível que, vamos supor que fala sobre o arrebatamento, quando Jesus volte ao arrebatamento, seu irmãozinho que está do lado, de repente ele some e só fica as vestes. Aí de repente você está numa igreja como essa, vamos supor que Jesus voltasse agora, e aí você iria olhar para o lado e seu irmão sumiu, e você ficou. Aí você olharia de repente para você está numa igreja grande, dessas importantes, aí você olha para o pastor de nome, o cara que conhecido no Brasil e no mundo, ele ficou. Você olha para um pastor aí, um cantor gospel, o cara que mais vende CD, que mais faz show no Brasil, no mundo, ele ficou. Aí às vezes você olha lá no cantinho, alguém que você menos imaginava, cadê ele? Ele subiu. Aleluia. Triste fim, não é?
Depois disso, os que ficarem vem algo muito ruim. Porque pense, se subiram poucos, mais ou menos, o que sobra? E você não é nem tão mal, né? Mas você vai ficar com quem? Aí haverá o tempo da tribulação e da grande tribulação, que é outro tema, para outro culto, para outro dia. O que importa é que vocês foquem que, se vocês querem ser salvos, comece a fazer a sua parte. Aleluia. E que a salvação é individual. Jesus, Deus pode agir através de você e alcançar a sua família, alcançar outros da sua família, mas não garante a salvação. Ele atinge. Mas se dentro daquela família houver pessoas que não queiram, que até o seu final, ou quando morrer, quando Jesus voltar, se ele estiver fora da santidade, da busca, não é que ele deva ser santo, mas que ele está na busca de ser santo, ele vai ficar. Bom, vamos agora entrar assim, em alguns aspectos que podem te premiar com essa salvação eterna. Uma das primeiras coisas, quem sabe aí qual é o primeiro mandamento? Alguém pode dizer? Qual é? Primeiro mandamento? Sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Olha, sendo que se nós somos cristãos, é lógico que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Então é como se, de certa forma, o primeiro se tornasse o segundo. Porque essa é a sua função, você está aqui, então você crê em Deus, você crê em Cristo. Né? Tenho certeza que pelo menos, mesmo que vocês estejam fazendo coisas erradas, vocês querem realmente, aquela coisa. Mas amar ao irmão. Se você não consegue amar ao seu irmão, você não entrará no reino dos céus. Imagina a cena. Está aqui um portal, aí você está lá entrando. No reino dos céus. Aí quando você olha ao lado, você vê um irmão que você não gosta, que você detesta, que você odeia, você quer ver o mal dele, você tira logo o rosto. Você vai entrar? Não. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Talvez ele entre, você não. É fácil essas coisas que eu estou dizendo? Não, mas é possível. Vários homens que foram usados por Deus, que escolheram viver para Deus, para Cristo, pelo Evangelho de Cristo, viveram todas as coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E coisas que nós estamos vivendo de dificuldades, de provações, de tentações, de dificuldade, de provas, de coisas muito fortes. A palavra diz que muitos estão vivendo nesse mesmo momento coisas iguais a você no mundo inteiro. No mundo inteiro. Aí muita gente começa a reclamar, como se você fosse especial. Você é melhor do que esses outros filhos de Deus que estão no mundo inteiro passando por coisas iguais a você. E tem todos eles que suportar as mesmas coisas. E muitos suportam coisas 100 vezes maiores do que você. Coisas muito mais difíceis do que você. Por que você reclama? E por que você murmura? Murmurar é um grande pecado. Vocês sabiam disso? Aleluia. Daqui a pouco eu vou falar sobre bênção e vitória, que as pessoas procuram muito nas igrejas. E as pessoas focam nisso e esquecem que esse não é o principal. Porque, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, voltasse amanhã, você precisa de bênção aqui, você precisa de vitória, você precisa de prosperidade, você precisa de carro, você precisa de apartamento, você precisa morar na 13, você precisa até daquele esposo, daquela esposa que ainda não chegou. Se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar hoje, você precisa disso? O que é que você precisa? Se Jesus voltasse hoje, meia-noite, o que é que você mais precisa? Salvação. Então é isso que você deve buscar, em estar em Deus, em estar em Cristo. Salvação. Os pastores esqueceram de falar sobre isto, esqueceram de falar sobre pecado, porque muitos querem encher suas igrejas, eles apacentam a si próprios. E eles querem ganhar nome,
Eles querem que suas denominações sejam conhecidas, que eles cresçam, que eles apareçam. Então eles querem muito dízimo, muita oferta, muito dinheiro, para atender os seus próprios interesses. Eu estou falando dos pastores que exageram na colocação da palavra, dízimos e ofertas. É necessário, onde você está, e toda igreja, há gastos. Então você precisa ajudar. Mas eu estou falando dos pastores que aproveitam-se da palavra para enriquecerem e para obterem poder. Poder. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, depois ele aperfeiçoou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas qual a diferença? É igual? Não. Ele aperfeiçoou. Se você amar o próximo como a ti mesmo, o que acontece? Muitos nem se amam. Se nem você próprio se ama, se nem você próprio se valoriza, como é que você vai conseguir amar o outro? Se você não se ama e você vai amar o outro como a ti mesmo, o que será isso? Então, por isso, Jesus aperfeiçoou. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Porque dessa forma, esse amor, ele se torna perfeito, santo, puro. Eu não conheço ninguém daqui, nenhum de vocês. Eu nunca estive, eu não imaginava, de repente, estar hoje nessa igreja, nesse local, com essa comunidade, nesse labirinto que foi chegar aqui. Mas eu creio que a minha presença aqui é porque Deus queria me usar para falar a algumas pessoas que estão aqui. Aleluia. Coisas estão erradas e vocês precisam mudar. E se Jesus enviou alguém para falar a vocês, porque Deus os ama. Deus tem amor por vocês. E Deus quer salvar vocês. Só que Ele não pode contradizer a própria palavra dele. Então Ele precisa mandar alguém para mostrar, para, vamos dizer, bom, vocês vão entender. Eu vou mais para frente, vocês começam a entender. Então vamos falar do amor. Amor, hoje em dia nas igrejas não há mais. Não há mais amor entre os irmãos. Não há mais amor entre os pastores. Não há mais amor entre os líderes. Há uma guerra entre as igrejas, há uma disputa entre as igrejas, uma querendo ser melhor que as outras, um irmão querendo ser melhor que o outro, um querendo ser mais santo que o outro, o irmão julgando o outro, o irmão fazendo acepção de pessoas. Tudo isso lá dentro do meio da igreja. As pessoas falam, meu Deus, meu Senhor, meu Senhor. Mas não ama seu irmão, odeia seu irmão, exclui seu irmão, remove seu irmão. De repente, na primeira ocasião que dá uma divergência entre um e o outro, você já começa a ofender o irmão, usar de palavras torpes, que é condenável por Deus em sua palavra. Eu já vi irmãos xingando ao outro. Eu já fui xingado. E uma vez, recentemente, alguém disse assim, um pastorzinho. E o que é um pastorzinho? Um cara que tem um diplomazinho de teologia. A minha história é muito diferente do que um diplomazinho de teologia. Mas vamos lá, olha só o que... Aleluia. Como tem muita coisa aqui, eu não vou dar, talvez, muitas igrejas, sempre a gente fala aqui uma parte da palavra, e vocês vão procurar, isso demoraria um pouco, né? Eu quero que vocês possam se alimentar mais. Então, para ganhar tempo, eu já vou para a palavra, e depois está sendo gravado aqui, eu posso passar, e vocês podem consultar se todas as coisas que eu estou dizendo são da palavra, se são verdade, tá bom? Então, para adiantar um pouco, eu já vou falando a palavra, vou falando o que está lá escrito, para a gente adiantar e ganhar tempo. Ali aquele relógio está certo? Tá? É 8h50? Tá certo, então vamos adiantar. João 4,12 diz, falando sobre a questão do amor que eu falei.
ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Ouçam o que Deus está falando a vocês. Glória a Deus. Aí muitos irmãos dizem assim, em Romanos 8:28 temos que, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se utilizando dessa palavra como um benefício, né, próprio, como muitas pessoas ficam usando versículos para se beneficiar, mas a palavra de Deus não é assim. Então elas dizem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e etc, etc e tal. Mas vamos testar vocês. Então vamos ver. Digamos que realmente isso é uma verdade, que Deus está afirmando. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas aí, vamos fazer um teste se vocês realmente amam a Deus. Olha só o que Deus fala. Vamos descobrir se vocês verdadeiramente amam a Deus. Um testezinho simples, moleza. 1 João 4:20 diz: se alguém diz, você disse que ama a Deus, você me garantiu que ama a Deus. Você está dizendo aí no seu coração, na sua mente. Está vendo? Vocês estão dizendo aí. Não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Aí vem Deus e te diz assim, 1 João 4:20. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Aleluia. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Talvez vocês não, eu não sei o que Deus prepara, mas talvez vocês possam nunca mais ter a oportunidade de ouvir Deus me usando para falar a vocês. Talvez essa possa ser a última oportunidade que vocês tenham. Ouçam. A única coisa que eu posso fazer é deixar Deus me usar. É deixar Deus falar. Mas ouvir, cabe a vocês. Aleluia. 1 João 2, 9 ao 11. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aleluia. Está fraco? Aquele que ama a seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. O que ama seu irmão. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu poderia prolongar por umas 3 horas só nesse tema aqui. Mas espero que vocês vão digerindo aí. A Bíblia fala também sobre o amor fingido. O amor fingido. Você disse que ama seu irmão, mas na verdade é tudo fingimento. Mentira. Desligue isso, irmão. Depois eu vou te ensinar como começar a amar o irmão. Como fazer isso. Qual o processo? A palavra diz em Tiago 2, 8, 9. Todavia, se cumprirdes, conforme as Escrituras Sagradas, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, estarão fazendo o que devem. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando. A lei os condena como culpados. Desculpa, a minha palavra não é leve. Eu não agrado a homens. Amém.
Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os ensinamentos dos profetas. Se você deseja algo, se você reclama da forma como as pessoas te tratam, por que você faz o mesmo com os outros? Trate o seu irmão como você gostaria de ser tratado. Onde está o seu amor? Se você não trata com amor, como você quer receber amor? Se você é ignorante, bruto, estúpido, como você quer receber algo diferente? E como você quer que Deus age na sua vida? Como agora você tem a audácia de vir pedir bênçãos e vitórias na sua vida? Ora, 1 Pedro 4, 7, 8. 1 Pedro 4, do 7 a 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo, irmão. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Cobre multidão de pecados. Vocês, mesmo se vocês permanecerem fiéis a Deus até o último dia de sua vida ou da vinda de Jesus, mesmo assim vocês acumularão pecados. Mas se você esteja firme, todos pecam. Mas se você tiver amor intenso, verdadeiro, não fingido, não mentiroso pelos seus irmãos, esse amor, essa intensidade desse amor, cobrirá uma multidão desses pecados. Aleluia. Olha, como eu disse, eu não conheço ninguém aqui. Mas tipo assim, se alguém falar comigo aqui a primeira vez, eu fico analisando, eu fico olhando, observando aquela pessoa. É verdade. É verdade? Mas eu fico vendo as diferenças entre um e outro. Pessoas são assim, pessoas são assadas. Mas, seja como ele for, eu tento amá-los. Tento amá-los do jeito que eles são. E tento amá-los verdadeiramente. E tem algumas pessoas que me incomodam. Me incomodam muito. Ou até me fazem mal, mas meu dever é amá-los. E se eu não consigo, aí dói meu coração, aí você vai na sua oração com Deus ali. Deus, irmão, é difícil. E eu não consigo lidar com isso. Me ajuda, Pai. Que tem o Espírito Santo que possa me ajudar a amar esse irmão. Seja como for. Ore pelo seu irmão. Peça que o Espírito Santo te lave, te tire aquele mal, porque isso é um veneno ao seu coração. Aleluia. Isso vai te impedir de subir. João 14, 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Se vocês aceitarem todas as coisas que foram ditas até agora, e todas as coisas que vocês aprenderam antes, você está provando a Deus que o ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Mas para isso você tem que aceitar. Você ouve, aceita e obedece. Fora. Uma das coisas que, além do amor, é primordial, se vocês conseguirem cumprir só essa lei de amar o seu irmão verdadeiramente, seja qual for o irmão, e seja qual for a condição, só isso já pode te salvar. Só isso, porque isso já aniquila várias outras coisas. E como eu disse, eu poderia passar muito tempo aqui falando só sobre essa questão e só isso já te salvaria. Se você entendesse, ouvisse, obedecesse, vivesse em plenitude. Mas aí eu vou te falar de mais algumas coisas que vem junto com essas coisas e que podem te impedir de cumprir isso. Por exemplo, perdão. Aleluia. Falta de perdão. Irmão, quantas vezes você
já fez mal a alguém? Quantas vezes você já precisou ser perdoado por alguém? Mas você não quer perdoar ninguém. Se você não conhecer a Bíblia, você conhece o Pai Nosso, todo mundo conhece o Pai Nosso, até quem não é cristão. O Pai Nosso está falando sobre perdão. Se você não perdoa, se você não é capaz de perdoar, e se você não conseguir trabalhar isso até o último dia de sua vida, ou até a volta de Cristo, você não será perdoado. Não se engane, irmão. A palavra é clara como a neve. Você vai comprovar que a minha própria palavra aqui não são minhas palavras, não é o meu achismo, eu não prego o que eu acho, eu prego o que a palavra diz. Amém. E olha que minhas palavras hoje estão leves, só por causa do tempo. Se fosse um evento de manhã e tarde, vocês iam ver o que é palavra forte. Perdão. Efésios 4, 31 a 32 diz: toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Marcos 11, 21. E quando estiveres orando, perdoai. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, o perdoe, você deve perdoá-lo. Se você não for capaz de perdoar, Deus não te perdoará. E não é porque Ele não vai querer te perdoar, é porque você próprio está se condenando. Se você não é capaz de perdoar, como você pode ter a audácia de pedir perdão a Deus? Você nunca teve misericórdia das pessoas. Ah, mas ele me fez um mal. E quantas pessoas você já fez algo? E quantas pessoas ainda você fará mal? Mateus 6, 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Confirmou o que eu disse? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Simples assim. Tudo sou eu que estou dizendo. Queria que você, porque eu poderia voltar atrás, eu às vezes tenho muita pena, mas é assim. E a palavra não muda. Eu vou sair agora da parte do perdão, espero que vocês tenham entendido, eu estou fazendo uma coisa bem rápida. Falando sobre o amor, falando sobre a volta de Cristo, falando sobre o amor, falando sobre o perdão. Vamos agora sobre o julgar, que é uma coisa muito comum dentro do povo de Deus, fora, mas eu tenho visto muito isso dentro. Olha, eu vou dizer para você, eu conheci muita gente ruim, muita gente boa, mas muita coisa, acho que muita coisa ruim que eu vivi na minha vida foi dentro da igreja, foi dentro do povo que se diz de Deus. Acho que as coisas mais tristes que eu já vi foi dentro da própria igreja. Todos que se dizem filhos de Deus, que amam a Deus, foi dentro da igreja. E muitos se consideram santos e melhores que os outros. Ficam julgando e atirando pedras. Lembra da mulher? As pedras? Quem não tem pecado? Quem será que pode atirar para mim a pedra? Você pode julgar? Olha o que diz a palavra. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tiago 4,11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão
e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Aleluia. Irmãos, eu chorei por muitos quando eu estava preparando isso aqui, que eu disse, você com certeza não vai chegar até o final. E eu não entendia por que eu chorava quando eu estava... Geralmente eu faço as minhas pregações pela madrugada, que eu fico só. Mas hoje eu entendo porque muitos irão para o inferno. Alguns poucos ouvirão, despertarão, mudarão e alcançarão vitória. Mas muitos talvez sejam tocados, aprimorem e depois esquecerão e viverão do seu jeito como viviam suas vidas, e seu fim será triste. E é muito triste você ver alguém que você tentou salvá-lo, mas ele não quis. Eu só posso fazer até aqui. Depois é com vocês. Vamos para a parte mais leve, né? Mais leve. Ficar mais leve assim um pouquinho. Me diga só o horário aí que eu... Não pode dizer. 9h15, pronto. Eu vou correr então, viu? Vou correr então só para ir mais um pouquinho. Palavras torpes. Palavras torpes. Xingamentos. Poder da língua. Tiago 3, 6 a 10. E do 15 ao 18. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Escolham proferir bênção e não maldição. Tudo que vocês plantarem, vocês colherão. Aleluia. Semei bênção e colherão bênçãos. Amém. Semei maldição e colherão maldição. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há uma perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Em Efésios 5, do 1 ao 5, vemos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós. Como convém a santos. Santos são separados. Aleluia. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes. Entregai-vos antes a ação de graças, pois ficai bem certos. Nenhum libertino, ou impuro, ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém entrará. Mateus 12, do 35 ao 37. Coisas boas e coisas más. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo,
Cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Aleluia! Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Você pode se condenar. Eu vou pular. Eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas buscam. Eu vou pular, né? Vou aliviar. Tá, será? Não sei. Eu vou entender aqui. Vou pular assim sobre uma coisa, bênçãos. Vai dar. Bênçãos e vitórias. As pessoas buscam em todos os cantos, elas buscam bênçãos, buscam vitórias, buscam dinheiro, prosperidade, um marido, uma esposa, um carro do ano, um melhor emprego, um melhor não sei o quê, um melhor não sei o quê. É o que as pessoas estão buscando. Eu estou falando assim porque eu iria falar mais. Mas assim, eu estou sintetizando. Então as pessoas querem fazer de Deus como que o gênio da lâmpada. Onde você fala, você esfrega ali, ele aparece, aí você faz o seu desejo e ele tem que obedecer. Não, é o contrário. Jesus é o teu Senhor. Se ele não pode ser o teu Senhor, ele não pode ser o teu Salvador. É você que tem que obedecê-lo, é você que tem que viver por ele, é você que tem que viver pela palavra dele. Ele não é seu servo. Aleluia. Agora, se você viver para ele, verdadeiramente, de coração, espírito de verdade, ele fará coisas por você. Mas ele fará conforme os pensamentos dele, que são mais altos que os teus. Aleluia. Ele te dará o que é necessário a você. O que é necessário, só o que é necessário. Não o que você acha que é necessário. Não o que você acha que é melhor para você. E vou dizer uma coisa, se você realmente quer algo de Deus, verdadeiramente, além da fé que você precisa exercer, além de estar em plena obediência, se você viver conforme a palavra, se você viver tudo que você tem aprendido até hoje, você não precisa estar correndo atrás de bênção, você não precisa estar correndo atrás de vitória. A palavra diz ao contrário, não precisa, não precisa. Olha só o que Deus diz, Deuteronômio 28:2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão, se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus. Aleluia. Elas vêm. Obedeça o teu Deus. E por onde Deus fala? Pela palavra, obedeça a palavra, viva a palavra. É difícil, peça ajuda, clame, se ajoelhe e peça a Deus. Num lugar sozinho, entre você e Deus. Converse com Ele, se humilhe perante Deus e Ele te exalta. Diga, Deus, eu não consigo, me ajuda. O Espírito Santo de Deus te capacitará, te ajudará. Faça a sua parte, Deus faz a dele. E Ele te honrará. Então, todas essas vezes virão sobre vocês e os alcançarão se vocês obedecerem ao Senhor, o teu Deus. Nada tem de mão beijada. Mas se você estiver conforme a palavra, Deus faz por você. Finalizando, em 2 minutos... Oséias 4:6. O povo de Deus perece por falta de entendimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Leia a Bíblia, irmão. Aleluia. Isaías 39. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles pedem aos videntes que não lhe tenham visões e dizem aos profetas, não nos anuncie a verdade, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Eu não profetizo ilusões. Jamais. Eu só profetizo a verdade. O que Deus, o que o Espírito Santo me impulsiona a falar. A palavra diz em Mateus 7:21-23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E são vocês. Igreja. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Atentem-se às palavras do Senhor, um minuto. Salmos 32, 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo sobre a minha vista. Não sejais como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Quem ama, Provérbios 12, 1. Quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 15, 32. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Provérbios 1 em diante. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos, habitará em segurança, e estará livre de todo temor do mal. Só para finalizar, em verdade vos digo, João 5, 24 a 29, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho de ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão sepultados ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Deuteronômio 30, 19 e 20, encerrando o mês agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Quero encerrar agora. Espero que vocês tenham conseguido assimilar. Vocês podem levantar, eu vou fazer uma oração. Amém. Feche seus olhos e, se quiser cantar uma canção, tal, pode ser. Feche seus olhos, levante suas mãos para o céu, as duas mãos. Senhor meu Deus, eu peço que Tu possas ter falo, Senhor, ao coração destes que aqui estão. Tu me enviastes aqui porque tem pessoas escolhidas por Ti, Senhor, que estão nesta igreja. Pessoas que estarão no dia do arrebatamento, que subirão. Infelizmente outras ficarão. Espero que a maioria dos que estão aqui, de repente até todos, possam subir. E eu clamo a Ti, ó Pai, que Tu possas dar entendimento, discernimento aos seus corações, às suas mentes, que eles possam entender, compreender, e que possam mudar as suas vidas. E que possam seguir, Senhor, em obediência plena aos Seus mandamentos, à Sua palavra, para que eles possam galgar a vida eterna, a tão almejada vida eterna, Senhor. Pai, dá-lhes entendimento, dá-lhes discernimento, enche-os com sabedoria, faz-os buscar mais e mais de Ti, Senhor. Faz-os procurar alimentar-se cada vez mais de Tua palavra, Senhor. Entrar mais na Tua presença, entrar mais em oração, amar aos Seus irmãos, Senhor. Faz arrependei-vos, santificai-vos. Santificai-vos a todos, Senhor. Mostra o Teu poder. Salva-os, Senhor. Senhor, dai uma semana na Tua presença, Pai.
não de bênçãos, não de vitórias. Uma semana na tua real na tua presença. Que eles possam ser tocados dia a dia. E que eles possam entender a necessidade da obediência. Para que eles possam alcançar o que mais importa nessa vida, a salvação. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. O pastor irá ministrar. Quando estiver servindo, a cantora Luva, viu, minha filha? Glória a Deus. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Coisa boa foi esta palavra.